Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar os textos que são encontrados no segundo domingo da Quaresma do ano C. Nós vamos agora juntos meditar a primeira leitura que se encontra lá em Gênesis capítulo 15, versículo de 5 a 12, depois de 17 a 18. Já adianto para você que durante essa quaresma, todos os dias, 6 e 7 da noite, aqui no canal, são lançadas as meditações da primeira leitura do Evangelho de cada dia. E também de segunda a quinta-feira, como já é de costume ao meio-dia, são lançados todos os textos do domingo. Se você não é inscrito no canal, corre, se inscreve, deixa aqui seu comentário, curta e envie para outras pessoas, tá bom? Mas vamos lá. A primeira leitura diz assim: Naqueles dias, o Senhor conduziu Abraão para fora e disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abrão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça, e lhe disse: Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos caldeus para te dar em possessão esta terra. Abrão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abrão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão. E ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Amado irmão, amada irmã, estamos de um texto que tem muita riqueza por dentro, que talvez, se você não se atentar a alguns detalhes que estão por trás, você não vai compreender em totalidade. Mas vamos lá, passo a passo. Primeira coisa, nós estamos aqui no capítulo 15 de Gênesis. E antes desse texto, nós vemos que Abrão está muito triste. Triste porque ele já é velho, ele não tem um filho, dele com sua esposa. Ele começa a meio que murmurar, a se lamentar, porque a descendência era algo muito positivo naquele tempo, especialmente. Porque você deixava com que o seu nome pudesse se perpetuar, seu sangue pudesse se perpetuar. Por esse motivo, vai dizer no versículo 5 que Deus então vai conduzir Abraão para fora. E o primeiro comentário que nós poderíamos fazer, mas de antemão, liturgicamente falando, para o tema da liturgia desse domingo, isso não é o ponto principal, mas vale a pena também deixar você ciente, é que nós temos aqui uma mini teologia natural. Quando Deus então pede para que ele olhe para o céu e conte as estrelas, e diante disso, veja que isso implicará no tamanho da sua descendência. Isso quer dizer, a natureza aponta para as realidades divinas. A natureza, a sua beleza, a sua realidade aponta para aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz. Foi isso mais ou menos que aconteceu. Mas depois, no versículo 6, vai dizer o ponto-chave. Já vou adiantando. Esse é o primeiro ponto-chave desta leitura, que é quando Abraão diz assim. Melhor, o autor sagrado diz assim: Abrão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. Preste bem atenção. Eu não sou o primeiro a falar sobre isso, porque a primeira pessoa a falar sobre isso foi São Paulo, na carta aos Gálatas. E depois ele continua falando sobre isso na carta aos Romanos. O que acontece? Abraão, no caso aqui ainda está com o nome Abrão, ele teve fé no Senhor. Ou seja, Deus disse que ia fazer isso, Abrão apenas teve fé. Abrão não fez nenhum rito de circuncisão, que era um rito judaico. Abrão não fez nenhuma oferta no templo. Abrão não fez nada demais. Ele apenas teve fé. Inclusive, adiantando para você, a palavra fé em hebraico, aparece a palavra aman, que significaria em português como estar firme, ser leal, acreditar plenamente. Então, Abraão, ele estava firme, ele foi leal, ele acreditou plenamente em Deus. E é interessante que neste versículo é a primeira vez que em Gênesis aparece que Abrão foi visto por Deus como alguém justo, apenas pela fé.
Lá no capítulo, acho que 18 a 19 de Gênesis, não me lembro muito bem a numeração, vai dizer que Abrão vai então fazer, já é Abraão nesse momento, ele vai acabar fazendo a circuncisão, né? Mas é interessante que lá naquele outro momento, quando é feita a circuncisão, Deus não vai dizer que ele é justo, mas sim aqui pela primeira vez por causa da fé. Em suma, Paulo, usando isso, ele reconhece que o que é mais forte, o que é mais válido para a nossa salvação, não é tanto as obras exteriores, não é tanto o cumprimento de determinadas regras como os judeus faziam, que isso a gente vai falar melhor na segunda leitura, tá bom? Mas sim na fé. Por isso que Abraão é tido como o pai da fé, né? Já com seu nome Abraão, porque foi a fé de Abraão quem salvou ele, foi a fé de Abraão que o tornou justo, que o tornou santo. Mas vamos continuar. Depois, Deus começa a dizer quem ele é. Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar em possessão essa terra. E Abraão, como qualquer pessoa, fica se perguntando, né? Como é que eu vou saber que vou possuí-la? Né? Então, na verdade, o que é que o Senhor faz? E aqui vem a parte mais interessante da leitura, que esse é um ponto muito importante para que a gente depois possa compreender melhor o Evangelho. Então, preste bem atenção. O Senhor pede que ele traga uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma rola e uma pombinha. Só que no versículo 10, Abraão faz algo estranho. Ele traz tudo, divide os animais ao meio, mas não as aves. Né? Por que ele faz isso? E aí agora eu preciso lhe explicar melhor. Naquele tempo existiam algumas culturas que faziam ritos de conclusão de uma aliança. Você tem que entender que quando o texto bíblico de Gênesis foi escrito, o povo usou muito outras culturas também para poder, usando elas, dar uma roupagem teológica para que, usando aquilo que eles tinham de conhecimento, eles pudessem nos ensinar algo de Deus. Vamos ver o que acontecia. Os povos costumavam fazer um rito de conclusão de aliança, que era como? Pegavam-se animais, dividiam os animais ao meio, e aí fazia quase que um corredor, não é isso? Porque tinha uma parte do animal para um lado, outra parte dos animais para o outro. E o povo tinha o seguinte costume: aquele que assinava a aliança, preste atenção, aquele que assina a aliança passava no meio destes restos de animais e pronunciava uma maldição contra si mesmo. Né? Mais ou menos para dizer o seguinte, ó, se eu não cumprir essa aliança, eu serei maldito, eu serei condenado, eu vou morrer, enfim, alguma coisa do gênero. Então, aquele que passava no meio era quem fazia a aliança. Preste atenção nisso, né? Agora vamos voltar para o texto. Olha o que vai dizer aqui. No versículo 12. Quando o sol já ia se pondo, Abraão cai no sono profundo e foi tomado de grande e misterioso temor. Quando o sol se pôs, escureceu, apareceu um braseiro, uma tocha, que passaram por entre os animais divididos. É interessante que essa imagem do fogo, né, sempre é associada a uma teofania, ou seja, a uma manifestação de Deus. Então, na verdade, aqui a conotação é Deus que passa por meio destes animais divididos. Em resumo, qual o sentido teológico que a gente ganha daqui? Que é Deus quem toma a iniciativa da aliança. É Deus quem assina a aliança. É Deus quem teve a iniciativa. Ou seja, ele não exige nada da gente. A promessa dele, a aliança dele é gratuita, é incondicional. Percebeu a beleza agora? Em suma, claro, o texto não vai dizer que Deus fez nenhuma amaldiçoar contra si mesmo. Uma vez que, obviamente, já é um conteúdo teológico do povo daquele tempo, Deus não pode se amaldiçoar, não faz sentido. Logo, se Deus não pode se amaldiçoar, é porque aquela aliança que ele acabou de fazer, ela é irrevogável. Aquilo que Deus falou vai sim se cumprir. Por esse motivo, o autor sagrado disse no versículo 18, naquele dia o Senhor fez a aliança com Abraão. Então, é muito bonito você perceber que quem fez a aliança com esse homem de fé foi Deus. É Deus quem toma a iniciativa. É Deus quem dá o primeiro passo. E Ele não exige da gente nada. É gratuito, é incondicional. E aí você deve se perguntar, né? Por que trazer essa reflexão para a Quaresma? Quando chegar no Evangelho, eu vou fazer uma ligação melhor. Aguarde o vídeo que vai ser bem legal para a gente estudar um episódio tão questionado por muitas pessoas, que é o da transfiguração de Jesus. Mas aqui já podemos extrair algumas coisas bonitas. Primeiro, estamos focando somente em regras ou estamos buscando a justificação pela fé de verdade? Segundo ponto, como nós estamos nos comportando com a aliança que fizemos com Deus? A aliança do batismo. O batismo pode ser encarado como uma aliança. Nós agora somos filhos de Deus. Deus fez a sua parte. E nós?
Será que nós estamos indo contra a aliança que temos com Deus? Será que nós estamos vivendo como autênticos filhos de Deus? A Quaresma é um tempo proposital para isso, para refletirmos como está a nossa aliança com Deus, de filhos e filhas. E por conseguinte, terceiro ponto, renovar, e aí é uma conversão da nossa fé, né? Renovar então a nossa confiança nesse amor incondicional, nesse amor gratuito, nesse Deus que faz aliança conosco sem exigir nada. Por isso que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado desta meditação, da primeira leitura. Ficou um pouco grande, mas é para a gente poder trabalhar detalhe por detalhe, tá bom? Amanhã, ao meio-dia, já vai ao ar aqui a reflexão do Salmo Responsorial. E ainda hoje à noite, nesta segunda-feira, 6 da noite, já vai ao ar a reflexão da primeira leitura de amanhã, da terça-feira. E às 7 da noite, o Evangelho. Você não pode perder, hein? E mais, envie esse vídeo para outras pessoas, assim você me ajuda a evangelizar e leva mais pessoas a entenderem todo o contexto que está por dentro desse texto aqui de Gênesis, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser.